Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus amigos, hoje eu venho falar de algo que talvez, para muitos não seja fora do normal que eu vou falar. Mas a fé é muito individual. Eu vejo muitas vozes de muitas vozes da explicação da palavra de Deus, de homens de Deus. Graças a Deus que eles existem, homens religiosos, donos de denominações, homens consagrados, muitos batizados no Espírito Santo, com certeza, porque são já denominações já confirmadas. E a gente deve respeitar todas essas denominações, que os pentecostais e os neopentecostais, que pregam essa palavra. Mas só que, meus irmãos, eu vejo muita gente perdida, muito povo perdido, na miséria mesmo, sem nada, sem dinheiro nenhum, sem ajuda de ninguém, sem ajuda às vezes nem da denominação, não ajudam, nem um mínimo. Um irmão não tem um mínimo, um café, não tem um alimento, não tem um teto. Às vezes o irmão está com 50, 60 anos, não tem. E fica às vezes na fé esperando a ajuda do irmão. Poxa, um homem com 50, 60 anos tem que ter uma ajuda, Então há muita falta de amor. Eu vejo muita falta de amor nos homens e nas mulheres. Às vezes creem em Deus e não são ajudados. Vivem só com a Bíblia, orando e jejuando, e não vem ajuda de lugar nenhum. Mas Jesus vai ajudar eles, com certeza. Só que, irmãos, a confusão, e mais a confusão, Porque são cobrados, porque eles estão naquela situação porque não têm fé. Não, eles têm fé, sim. Isso aí não tem nada. Isso aí, eles estão na situação por causa da maldade de políticos, maldade de governantes, maldade do povo, maldade da sociedade, que só querem dinheiro. Os maiores querem dinheiro e não ajudam os pobres. É por isso que muitos estão nessa situação. Não é por causa de que eles não têm fé. Fé eles têm. E a outra confusão é a confusão mental de muitas pessoas. Por quê? Porque não leem os evangelhos, que é esse homem, Jesus, que foi um judeu, que ele é real, que ele é uma pessoa real como eu, como você, e para você conectar com ele é lendo os evangelhos que ele deixou, esse homem judeu, de origem judia, de origem do povo de Israel, e que viveu naquela terra, a Jerusalém dos gentios, que é a nossa Jerusalém. Porque Jesus foi israelense, foi judeu, só que tem algo muito, muito importante que você tem que entender. A gente deve orar por Israel, orar por Jerusalém, só que o judeu não crê em Jesus. O judeu não crê. Você tem que entender que o judeu não crê em Jesus e muito menos tu não tem livre arbítrio para pregar o Jesus lá em Israel. Não tem. Tem algumas igrejas neopentecostais que tem um templo ou dois, mas não que nem no Brasil, que tu pode chegar lá e pregar esse evangelho de Jesus lá e converter um judeu. Eles não se convertem.
E porque o espírito deles é o mesmo espírito que ainda existia nos tempos de Jesus, de perseguir aquele que prega a palavra, a mensagem de Jesus. Você entende? E você acha que Jesus não está vendo isso? Jesus está bem vivo no céu e vendo tudo isso e dizendo: eles continuam com o mesmo espírito, eles continuam não aceitando a minha mensagem, que os gentios aqui do Brasil, que nós somos gentios, que os gentios da América do Norte, os gentios da América Latina, os gentis que somos nós, a Jerusalém dos gentios nós somos, que é a Jerusalém de Jesus nós somos. Então o judeu, ele tem que ser respeitado porque Jesus foi judeu e os oráculos espirituais vieram do judaísmo. Mas eles não creem em Jesus. Eles creem que Jesus foi um profeta. Se tu lê o Talmud, tem coisas, eu já li, eles falam coisas absurdas da mãe de Jesus e de Jesus. Quer dizer, eles têm cabimento, né? Coisas que Jesus era um bandido, que Maria era uma adúltera. É o tal de Talmud, um judeu, que você às vezes é bom você ler para abrir a sua mente. Eu leio não para me informar, mas eu não levo, porque eu leio os evangelhos de Jesus. Leio os evangelhos dele, que é Lucas, Marcos, Mateus e João. Agora em áudio, existe em áudio, tu pode botar um áudio e ficar ouvindo. Os evangelhos eu ouvi mais de 300 mil vezes. Cada detalhe eu reflito, medito. E assim você vai assimilando a mensagem desse homem, desse Jesus, que foi judeu. Aí você não vê, eu não vejo ele, não vejo Jesus, mas creio no espírito dele. Ele é um homem como eu, que está vivo no céu e vivo com muitos outros homens de Deus que vêm falecendo, desde Adão, o povo de Israel, Davi, o povo lá que era dele que faleceu, estão com Jesus no céu nesse momento. Homens de Deus que estão falecendo agora e sendo salvos, estão indo para o céu. A minha imaginação funciona assim, porque senão tu vai vivendo achando que não existe mais nada no céu. No céu está Jesus, o Espírito Santo de Deus, e todos os homens de Deus estão com ele. Mulheres, crianças faleceram, crianças que as alminhas deles vão para lá, mas os anjos, porque na verdade a segunda terça parte está lá. Um terço da parte dos anjos estão aqui nesse mundo, fazendo tudo que você vê aí, as desgraças desse mundo aí, que infernizam nós com doenças, com dores, com sofrimento. É os anjos caídos que fazem isso, que estão aqui na terra, que fazem isso. Mas a segundo terço dos outros anjos estão no céu nesse momento, intercedendo por mim, por você, com Jesus. E com as pessoas que estão com Jesus? Então aquelas pessoas que você ama, que creem em Jesus, no Antigo Testamento, que criam em Jesus, estão com Jesus. Davi, Moisés, Elias, os apóstolos, as 12 tribos, aqueles da Arca de Noé, né? Muitos foram salvos pelas águas. As almas lá que foram salvas estão lá com Jesus. E muitas almas, a gente não tem noção de que pode ser bilhões. Era um mundo à parte. Não se sabe quantas almas existiam. Não existem informações. Foram tudo tragado pelas águas. Mas as almas estão lá. Tem agora as almas que foram decapitadas pela mensagem de Jesus, de 2000 anos para cá. Homem agora, Jim Swagger, Billy Graham, Davi Miranda, enfim, tantos que morrem aí, pessoas e não são informados, que todos eu creio que estão indo para lá, né? Para o Senhor Jesus.
O nosso corpo, no caso, fica aqui, na terra, apodrece, vira pó. Como o próprio Jesus falou, né? Tu és pó e ao pó voltará. Jesus fala isso. Mas nós temos uma alma, né, que vive nesse corpo. É essa alma que Jesus quer e que vai para o seio de Abraão. Então eu creio sim que nesse momento no céu tem bilhões. A minha imaginação funciona desse jeito. Que nesse momento existe bilhões e trilhões de almas com Jesus vivos neste momento. Os anjos estão lá com Deus, a segunda terça parte está com Deus e Pai. E eu, quando leio os evangelhos, ele fala isso, Jesus fala isso. Jesus fala isso. Ele disse, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Jesus falou isso. Jesus não temia a morte exatamente por essas palavras, porque ele sabia de onde vinha e sabia para onde vai. Então, como nós não devemos temer a morte. Devemos ser como Jesus, que a gente sabe de onde veio e sabe para onde vamos. Aí você me diz, mas o corpo de Jesus não apodreceu. Mas o profeta diz, o seu santo não verá corrupção, nem o seu corpo apodrecerá no caixão. Os profetas dizem. Por quê? Porque Jesus foi um homem espiritual. O corpo de Jesus foi espiritual. Ele não foi carnal, não foi venal, não foi que nem nós, cheio de pecado, cheio de mágoas e de ódio, que todos nós sabemos que temos. Todos nós. Por isso que a gente tem que pedir perdão todo dia, para o sangue de Jesus lavarmos de ressentimentos e mágoas contra o nosso ser. Eu sou sincero, bem sincero com ele. Às vezes eu tenho ódio, que eu tenho vontade de que essa pessoa morra e a notícia corra. Porque eu sou humano, mas eu peço para Deus, o Espírito Santo, arrancar esse ódio e até oro por esse homem para que meu coração fique limpo. Que eu estou prejudicando a minha saúde, prejudicando a minha mente e prejudicando a minha vida. E esse homem não está nem aí para mim, quer mais é que eu morra mesmo. Então a gente tem que ter sabedoria de Deus para viver nesse mundo, né? Não ficar ouvindo tudo que é vozes. Ouça a voz dos evangelhos, a voz de Jesus Cristo, o nosso mestre. Entendeu, meus irmãos, meus amigos? Pare de ficar ouvindo tudo que é vozes e vozes e vozes. Leia os evangelhos. Tem agora a Bíblia em áudio, você pode baixar e ficar ouvindo 300.000 vezes. Quanto mais você ouvir, melhor. Quanto mais você ouvir, melhor. Nunca canse de ouvir. Morra ouvindo os evangelhos de Jesus. Esse é meu conselho para todos vocês. O mestre está terminando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção de Jesus a todos os meus amigos.